É um assunto tão delicado, mas que a gente parece que se dispõe pouco a aprender sobre dinheiro, sobre finanças, principalmente no contexto de igreja. A gente já tem um pé atrás, se arma, a gente nem demoniza nem o assunto nem o dinheiro, mas a gente demoniza quem está falando sobre o assunto do dinheiro. Normalmente é assim, talvez pelos múltiplos escândalos e abusos que tem no meio da igreja, mas a verdade é que a gente precisa aprender sobre isso. Olá, Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Olha a gente aqui dentro do nosso canal no YouTube para mais um episódio do Impartindo o Coração. Essa semana eu fui convidado para dar uma aula dentro do curso de noivos que meu genro, nossa filha, na aula de finanças, eles me chamaram para dar uma aula, falar um pouco sobre finança para os noivos. É um assunto tão grande, tão vasto, é um assunto tão delicado, mas que a gente parece que se dispõe pouco a aprender sobre dinheiro, sobre finanças, principalmente no contexto de igreja. A gente já tem um pé atrás, se arma, a gente nem demoniza nem o assunto nem o dinheiro, mas a gente demoniza quem está falando sobre o assunto do dinheiro. Normalmente é assim, talvez pelos múltiplos escândalos e abusos que tem no meio da igreja, mas a verdade é que a gente precisa aprender sobre isso. Eu lembro numa experiência que eu tive, eu fui pregar numa igreja, uma igreja bem amiga, e o pastor pediu para mim subir, pregar e já fazer o momento da oferta. E eu lembro que eu peguei a mão no microfone para fazer o momento da oferta, eu só ia pedir para o pessoal levantar e ofertar, mas naquele exato momento veio um fluir de dentro de mim, de ensino sobre finanças, e eu comecei a falar, e quando eu vi que passou de 10, 12 minutos, as pessoas foram meio que fechando o semblante, do tipo assim, ele está querendo convencer a gente de ofertar. Quando eu vi que não estava sendo bem, talvez compreendido, imediatamente eu parei e disse para as pessoas, levante a oferta e fique à vontade, tenha liberdade de vir no gasofilácio ofertar. Eles fizeram isso, uma meia dúzia de gato pingado foi lá e ofertou. Quando voltou, eu disse, agora vocês descansam, relaxam, não vai existir mais oferta no culto. Eu quero poder continuar o ensino que está fluindo aqui, porque eu não estou querendo a sua oferta ou seu dinheiro. Aproveitando para passar essa instrução que está viva aqui. Porque é assim que eu me movo. E eu lembro que na hora eu falei e comentei com eles, olha, se eu tivesse aqui, pego o microfone e ficar 40, 50 minutos ensinando sobre cura, eu sei que todos iam se abrir para aprender. Se eu estivesse ensinando sobre fé, todos iam se abrir para aprender. Se eu estivesse ensinando sobre os dons do Espírito Santo, todos iam se abrir para aprender. Podia ficar 1 hora aqui. Mas como eu comecei a falar sobre dinheiro, eu vi que boa parte se retraiu. E eu pedi para levantar a mão aqueles que eram casados ali. E levantaram a mão boa parte dos que estavam casados ali. Eu fiz uma pergunta para eles. Quantas vezes vocês já brigaram por causa dos dons do Espírito Santo? E obviamente que ninguém levantou a mão. E eu perguntei quantas vezes vocês, como casados, já brigaram por causa de finanças? Não precisa levantar a mão imediatamente, eu falei. Mas eu fiz uma pergunta. Por que a gente não para aprender sobre aquilo que nos faz brigar? Por que a gente não para aprender sobre aquilo que nos desestabiliza? Porque você não precisa ser avarento ou cobiçoso para ter problema com o dinheiro. Basta você ser uma pessoa honesta, responsável, que gosta de pagar suas contas em dias. Quando a ameaça de não dar conta, quando a ameaça de faltar chega, nossos medos são acionados. E quando nossos medos são acionados, a gente sai do campo chamado amor e do campo chamado fé. Porque na Bíblia, o contrário de fé não é incredulidade. Na Bíblia, o contrário de fé é medo. Por isso que Jesus dizia, não temas, tenha fé. E também é o contrário de amor. Porque o amor não lança fora a raiva. O amor não lança fora o ódio. O amor lança fora o medo. Toda operação no medo nos separa da fé, do amor. E se tem uma coisa que aciona gatilhos de medo na gente, é a questão das finanças. Eu tinha 40 minutos para falar com os noivos ali, um assunto tão vasto. Então, já que eu pensei em deixar pelo menos um único fundamento, uma ferramenta que ficasse na mão deles para eles trabalharem dentro dos seus matrimônios, e eu li essa passagem que está bem aqui na minha frente. 1 João capítulo 1, versículo 6, diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nela treva nenhuma. Se dissermos que andamos na luz,
temos comunhão uns com os outros. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E é o versículo 7 que eu estava buscando, então agora eu vou ler do jeito que eu gostaria. Se, porém, andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não está falando que perdoa, está falando que purifica. Perdão é diferente de purificação. A purificação, ela arranca a iniquidade. A purificação, ela extrai o objeto do pecado. É a raiz sendo arrancada. E aqui diz que Deus é luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Se você pegar esse versículo de trás para frente, vai dizer para mim e para você, quando que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado? Quando mantemos comunhão uns com os outros. E quando que a gente mantém comunhão com o outro? Quando andamos na luz. Então, a comunhão só existe ao andar na luz. E a partir daí tem purificação de pecado, tem extração de iniquidade, tem cancelamento das maldições hereditárias, ainda que estão todas canceladas na cruz, eu preciso aplicá-las de forma correta. Na Bíblia, dinheiro não é só uma questão de administração, mas primeiramente uma questão de senhorio. Existem muitos principados que atuam em vários tipos de perversidade, mas o único que de Cristo Jesus ganhou status, um know-how, e disputar senhorio com ele, foi Mamon, o Deus que trabalha com as riquezas de origem injusta. Por isso, o dinheiro na Bíblia, antes de ser uma questão administrativa, é uma questão de senhorio. Por isso é preciso ter autoridade sobre o dinheiro para poder ter a gestão no modelo de Deus que atrai prosperidade e coisas do gênero. Então, e aqui diz que a comunhão, ela é a partir de andar na luz. Uau! Nesse caso, eu preciso entender outro princípio, o princípio da autoridade espiritual, quando Deus diz, o que você ligar na terra será ligado no céu. E vai falar também, quando 2 de vós concordares acerca de qualquer coisa, vos será feito. A lei da unidade. O poder da autoridade a partir da unidade. Então, o marido e a esposa começa a ter autoridade sobre esse universo aonde Mamon governa, quando eles estão em unidade, quando concordam acerca de qualquer coisa. Isso é a lei da unidade que gera autoridade. Mas quando que tem unidade? Quando tem comunhão. E quando que tem comunhão? É quando anda na luz. Vamos imaginar que naquele casamento, o marido, toda semana ele sai para jogar o futebolzinho dele, uma vez por semana. E ele fala para a esposa que é coisa de amigo, não gasta nada, é tudo de graça, mas não é. Toda semana ele gasta R$50, porque tem que ajudar a pagar o campo, tem a carninha que vai para o churrasco depois, e ele acaba levando, tem que R$50, toda semana dá R$200 no final do mês. Se ele for falar isso para a esposa, vai dar um maior BO, porque ela estava querendo algumas coisas para casa, que ele disse que agora a economia da casa não permite suprir, então ele esconde. A esposa, por sua vez, tem o seu caixa 2, porque ela precisa garantir a sua massagem, a pintura do cabelo, ou ela vai lá e compra um sapato de R$300, diz para ele que é 100, até ela mostra 100, só que foi feito em 3 vezes, ela só mostra a primeira folhinha do carnê que é 100, ele acredita que é 100, mas é 300, e eu preciso entender que quando ele anda nas trevas, quando esconde algo, ela anda nas trevas, quando ela esconde algo, eles não conseguem ter comunhão. E quando sai da luz, perde a comunhão, perde a autoridade, porque a lei da unidade que gera autoridade, ela é quebrada. Ainda que o marido seja o governo da casa, importa dizer que em 1 Coríntios 11:11, a Bíblia fala o seguinte, no Senhor, nem o marido é independente da mulher, e nem a mulher é independente do marido. No Senhor, não. Agora eu te digo, se o marido, com relação às finanças, ele está escondendo algumas coisas, está fazendo de forma independente da mulher. E a mulher, ela, na área das finanças, ela está fazendo coisas escondidas do marido, independente do marido. Eu lhe pergunto, se no Senhor, nem o marido é independente da mulher, e nem a mulher é independente do marido, 1 Coríntios 11:11, mas ambos nasceram de novo e vivem no Espírito, se não fazem no Senhor, fazem em quem? Fazem naquele que veio para roubar, matar e destruir. E nessa hora, você perde a autoridade espiritual. Então, finanças na vida de um casamento. Tem muitos ensinos para a gente aprender, mas um fundamento é que a lei da unidade é que gera autoridade. E para ter unidade é preciso andar na luz. Então, por mais que doa, por mais que seja um BO que precisa ser,
conversados, delicados, que disparam gatilhos de ofensa, hostilidade, mas é melhor parar, dialogar, sofrer a dor de entrar em acordo do que trabalhar de forma independente, porque quando você anda independente, você caiu do Senhor. Quando você cai do Senhor, você perde a comunhão. O sangue de Cristo não purifica, você pode ser perdoado, mas a libertação não acontece e você se torna refém de mamão, o casamento sofre. Portanto, finanças na vida do casal, fundamento 01, andar na luz, porque isso traz concordância, unidade e gera autoridade. A partir daí, as receitas administrativas encontram lugar. No caso contrário, você pode ter uma boa construção administrativa, mas o fundamento espiritual está equivocado. Quando transbordar o rio, soprar os ventos, a casa vai em ruína. Mas do contrário, a casa suporta até mesmo as maiores crises. Tá bom? Fica aqui esse fundamento espiritual para finanças no lar. Eu quero gravar um próximo vídeo para as próximas semanas, onde a gente vai falar sobre questões práticas mesmo, questões práticas do marido e da esposa para facilitar o desenvolvimento da vida financeira. Deus abençoe. Sempre é uma honra estar aqui servindo você na mesa do Senhor.